Você já percebeu algo intrigante? Os evangelhos contam sobre o nascimento de Jesus, a visita dos reis magos, a fuga para o Egito, e depois, silêncio total. Quase 30 anos desaparecem da narrativa. Dos 12 aos 30 anos, a vida de Jesus é um mistério. Por quê? O que aconteceu nesses anos silenciosos? Hoje vamos descobrir a resposta surpreendente. Dos 4 evangelhos, apenas Lucas nos dá um vislumbre da infância de Jesus. No capítulo 2, ele narra o episódio em que Jesus, aos 12 anos, fica no templo de Jerusalém discutindo com os mestres. Seus pais o procuram por 3 dias. Quando Maria o encontra, Jesus responde: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Uma frase profunda que revela sua consciência divina. Mas depois disso, Lucas simplesmente escreve: "E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito." Então vem um único versículo resumindo 18 anos. "E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens." 18 anos em uma frase. O próximo evento é o batismo por João Batista, quando Jesus tinha 30 anos. Marcos e João nem sequer mencionam a infância. Este silêncio não é acidental, é totalmente deliberado. Para entender o silêncio, precisamos entender o que os evangelhos não são. Eles não são biografias modernas. São testemunhos teológicos com propósito específico. Cada evangelista tinha uma mensagem central. Mateus mostrava Jesus como Messias para judeus. Marcos apresentava o servo em ação. Lucas enfatizava compaixão pelos marginalizados. João focava na divindade de Cristo. João mesmo explica no capítulo 20. Jesus operou muitos outros sinais que não estão escritos. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os evangelistas não queriam satisfazer curiosidade biográfica. Eles proclamavam salvação. Para essa mensagem, o essencial era o ministério público, os ensinamentos, milagres. Era mais um amanhecer às margens do mar da Galileia. A noite havia sido longa e cansativa para os pescadores. Simão Pedro e seu irmão André, junto com Tiago e João, haviam trabalhado a noite inteira, mas suas redes estavam vazias. Não haviam pescado nada. Enquanto lavavam suas redes com olhares de desânimo, uma multidão começou a se aproximar da praia. Vinham ouvir Jesus, o mestre que ensinava com autoridade e amor. As pessoas se apertavam tanto que Jesus mal conseguia espaço para falar. Foi então que Jesus viu os 2 barcos na margem. Aproximou-se de Simão Pedro e lhe fez um pedido simples: "Você pode afastar um pouco o barco da margem para que eu possa ensinar ao povo?" Pedro, mesmo cansado, concordou. Jesus entrou no barco e, sentado, começou a ensinar as multidões desde ali. Sua voz ecoava sobre as águas tranquilas, e cada palavra tocava os corações dos que ouviam. Depois de terminar de ensinar, Jesus olhou para Pedro com um sorriso e disse algo que mudaria tudo. "Agora, vá para a parte mais profunda do lago e lancem as redes para pescar." Pedro olhou para Jesus com certa hesitação. Ele era um pescador experiente. Sabia que aquela não era hora de pescar, e que já haviam tentado a noite inteira sem sucesso. Com respeito, mas também com sinceridade, Pedro respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está pedindo, vou lançar as redes." Pedro remou até águas mais profundas. Com seus companheiros, lançou as redes nas águas azuis do mar da Galileia. E então, algo extraordinário aconteceu. As redes começaram a se encher rapidamente. Havia tantos peixes que as redes começaram a se romper. Pedro e André puxavam com todas as forças, mas não conseguiam sozinhos. Fizeram sinais para Tiago e João no outro barco, pedindo ajuda. Quando conseguiram trazer todos os peixes para os barcos, havia tantos que ambas as embarcações começaram a afundar. Os pescadores estavam paralisados, com os olhos arregalados. Nunca haviam visto nada igual. Pedro caiu de joelhos diante de Jesus. Seu coração estava tomado por uma mistura de admiração
temor e reconhecimento de quem realmente estava diante dele. Com voz trêmula, Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim porque sou um homem pecador. Mas Jesus, com um olhar cheio de amor e propósito, estendeu a mão e disse: Não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. Aquelas palavras ecoaram no coração de Pedro, de André, de Tiago e de João. Eles entenderam que este não era apenas um mestre comum, era o Filho de Deus, e ele os estava chamando para algo muito maior. Quando chegaram à terra, aqueles homens fizeram algo surpreendente. Deixaram tudo para trás: os barcos, as redes, os peixes, toda aquela pesca milagrosa, e seguiram Jesus. Aquele dia no Mar da Galileia não foi apenas sobre uma pesca milagrosa. Foi sobre confiança, sobre obedecer mesmo quando não entendemos, e sobre responder a um chamado que transforma vidas. Pedro e seus companheiros aprenderam que, quando seguimos Jesus, ele nos leva além do que podemos imaginar. E aqueles pescadores simples se tornaram os primeiros discípulos, levando a mensagem de amor e salvação para o mundo inteiro. Ajudem o nosso canal se inscrevendo, porque assim você nos ajuda a crescer e a continuar fazendo vídeos. Embora os evangelhos sejam silenciosos, a arqueologia nos ajuda a reconstruir como teria sido a vida de Jesus em Nazaré. Nazaré era minúscula, apenas 200 a 400 habitantes. Uma pequena comunidade agrícola judaica nas montanhas da Galileia. As casas eram simples, de pedra, muitas escavadas nas encostas. Jesus é chamado de tecton, traduzido como carpinteiro, mas significa artesão da construção. Ele trabalhava com madeira e pedra, construindo e reparando estruturas. Como judeu devoto, Jesus foi educado na sinagoga, memorizando as Escrituras. Aos 13 anos passou pelo Bar Mitzvah, tornando-se responsável pela lei judaica. Sua rotina incluía trabalho manual, oração, observância do Shabat e festivais. 3 vezes ao ano, famílias devotas peregrinavam a Jerusalém. A 6 quilômetros ficava Séforis, cidade em reconstrução onde artesãos de Nazaré provavelmente trabalhavam. Jesus tinha irmãos. Marcos menciona Tiago, José, Judas e Simão, além de irmãs. A realidade era essa. Jesus passou 30 anos vivendo uma vida comum, trabalhando com as mãos, orando, experimentando plenamente a vida humana. O silêncio não é lacuna embaraçosa. É escolha teológica profunda que revela verdades essenciais sobre Jesus. Primeiro, confirma a verdadeira humanidade de Jesus. Para ser plenamente humano, ele precisava experimentar toda a jornada humana, infância comum incluída. Ele foi bebê que chorou, criança que aprendeu a andar, adolescente que cresceu, experimentou cansaço, fome, alegria, todas as experiências humanas, mas sem pecado. Hebreus 2,17 diz: convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Essa semelhança incluía a infância comum. Segundo ilustra a kenosis, o autoesvaziamento de Cristo. Filipenses diz que Jesus não considerou a igualdade com Deus como algo a que se apegar, mas esvaziou-se, tomando forma de servo. Durante anos silenciosos, Jesus viveu esse esvaziamento. Não fazia milagres constantemente.
Escolheu obscuridade, simplicidade, vida comum. Isso revela o caráter de Deus. Terceiro, destaca que o importante é a missão, não a infância. Jesus não veio para ser admirado como prodígio, mas para ensinar, curar, morrer e ressuscitar. Os evangelhos dedicam 1/3 do conteúdo à última semana de Jesus. São narrativas da paixão com introduções. O foco sempre esteve na cruz e ressurreição. O silêncio nos ensina lições profundas para a nossa jornada espiritual. Primeira lição: a vida comum tem valor. Vivemos obcecados com o extraordinário, celebridades, prodígios, viral. Mas Jesus passou 90% da vida na obscuridade. Você não precisa ser famoso para ser valioso a Deus. Fidelidade silenciosa, trabalho honesto, relacionamentos saudáveis, isso importa. Segunda lição: a preparação importa. Jesus não começou aos 12 anos. Esperou, trabalhou, amadureceu. Houve preparação essencial, embora silenciosa. Muitos estão impacientes querendo pular etapas. Jesus ensina que há valor no processo, no amadurecimento gradual. Terceira lição: nem tudo precisa ser espetacular. Nossa cultura valoriza excessivamente o dramático. Mas a maior parte da vida cristã é fidelidade silenciosa. Décadas de fidelidade precederam 3 anos de ministério. E mesmo então, Jesus valorizava a discrição, frequentemente pedindo silêncio sobre milagres. Muitos passam por temporadas em que Deus parece silencioso. Nazaré nos lembra que Deus trabalha mesmo quando não vemos. Entre Antigo e Novo Testamento houve 400 anos de silêncio profético. Mas Deus preparava a maior revelação, a encarnação de seu Filho. Seus anos silenciosos podem estar preparando você para algo maior. Por que a Bíblia silencia sobre os primeiros anos de Jesus? Porque esses anos não eram o ponto central. Os evangelhos são proclamações de fé que nos confrontam com uma decisão. Quem você diz que Jesus é? O silêncio ensina que Jesus viveu humanidade verdadeira, incluindo décadas de obscuridade. Isso torna seu sacrifício ainda mais significativo. Ele conheceu o cansaço do trabalho, simplicidade familiar, paciência da espera. Os anos silenciosos nos lembram: Deus valoriza a fidelidade oculta tanto quanto atos públicos. Há propósito na preparação. O comum pode ser sagrado. Mais importante, o silêncio nos direciona ao essencial. Não a infância, mas a mensagem. Não a carpintaria, mas a cruz. Não os 30 primeiros anos, mas morte e ressurreição que transformaram a história. A questão não é onde estava Jesus, mas o que você fará com Jesus, o Cristo que morreu e ressuscitou. Para responder, não precisamos saber sobre sua infância. Precisamos encontrá-lo onde se revelou. Na cruz, no túmulo vazio, na proclamação do Evangelho que chega até você hoje. Gostou? Deixe seu like e se inscreva. Nos comentários conte: o que mais surpreendeu você sobre os anos silenciosos de Jesus? Até a próxima.